Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Eu quero continuar falando para que você possa entender a respeito do governo da igreja. Governo esse que se iniciou por Jesus que se iniciou, veio a esse mundo como uma criança. Então, está lá em Isaías 9, o menino vos nasceu, e o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Nele se cumpre toda a promessa dentre ela de Davi, que um descendente de Davi sentaria no seu trono e governaria para sempre. E esse governante agora tinha nascido, mas era um menino. Mas o menino vos nasceu, o governo estava sobre os seus ombros. Jesus falou aqui, em Mateus capítulo 18, a partir do verso 3, assim: e disse, em verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino do céu. Quem recebe uma criança, ou quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Vamos entender o que tudo isso quer dizer. Isaías, que Jesus disse. Vamos imaginar. O homem foi separado de Deus. Deus quer a vida. Essa separação tornou o homem mortal. O homem perdeu todo o seu prestígio, sua credibilidade, que foi separado de Deus. Em nenhum outro canto do universo, em nenhum outro ser vivo, existiu alguém aqui deste mundo, de corpo físico, corpo presente, que pudesse fazer esse remendo, emendar ou ligar o homem a Deus. E agora, de repente, não tinha esperança, nasceu um menino. Quando você tem revelado isso, você entender, esse menino tem que ser cuidado, protegido, porque este menino é a condição para que eu volte a ser eterno, para que eu volte para Deus, para que eu volte a ser livre, porque o homem separado de Deus tornou escravo, oprimido, sabe? Outros seres, como no caso a serpente de Satanás, tornou superior. Então o menino vos nasceu. Então, mas o menino não estava apto para exercer seu ministério, que era ligar. Estava ali. Mas quando se entende o reino de Deus, não se olha, digamos, a aparência. O reino de Deus não vem com aparência. Não olha o que ele tem para oferecer no momento, mas o que ele representa. E ele era o único que poderia me ligar a Deus. Então esse menino é importante. Então aceita esse menino. Que é o que Jesus está dizendo. Quando se entende o reino de Deus, recebe, ainda que seja uma criança, mas que essa criança representa? Ela é o rei. Então ela é a única que pode me ligar a Deus. Então essa criança é importante. Que recebe uma criança que representa o reino do céu, recebe a Jesus, e quem recebe Jesus recebe o Pai. Por isso Jesus, na sua fase adulta, disse: quem vem a mim, significa que alguém vê o Pai. Vocês não vão no céu, tem como vocês ir lá, Deus é Espírito. Mas eu fui o primeiro dos seres humanos, gerado pela palavra. Então eu sou a ponte. Quem vem a mim, vem ao Pai, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu sou o caminho. Não é que a gente vai entrar por dentro de Jesus, vai caminhando e vai chegar no Pai, não. O céu, Jesus foi gerado pela palavra, e agora estava ali um homem, o único que podia fazer essa ligação. Por isso Jesus reconciliou consigo mesmo o mundo. Então, ao entender isso, agora, vamos entender esse poder estendido à igreja, porque se a respeito de Jesus está escrito, nele habitou a plenitude de Deus, né? Tudo que Deus era, o plano perfeito da salvação, tudo que Deus pode, o orgulho, ou seja, a honra de Deus, a glória de Deus, tudo que Deus é, esteve ali, em Jesus, humanamente falando. Então, como se pode chegar ao céu, o humano não pode chegar ao céu, então resolve o problema, vamos lá onde está Jesus, então lá resolve. Esse mesmo critério ou princípio, que a princípio começou no menino e agora Jesus na fase adulta, se estendeu à igreja. Porque a igreja é o corpo físico de Jesus.
Então, o que você precisa entender para que tudo isso resulte em salvação para a sua vida? O governo está sobre a igreja. O nome de Jesus está acima de todos os nomes que se nomeiam, acima de todo o principado, acima de toda a potestade. E igreja é seres humanos que tem Deus como Pai, que crê no Senhor Jesus, e Jesus ligou: o Pai me confiou o reino, e eu confio o reino a vós. Então vamos lá. Uma vez que o governo está sobre a igreja, não se pode ter outro soberano, outro superior, outro que exerça domínio sobre a igreja. Porque a igreja, que tem um governo, que é o corpo agora não unificado, mas o conjunto, é a diferença. Jesus único, primogênito, nele habitou a plenitude de Deus. Ele era a imagem visível de Deus que é invisível. Esse é o plano perfeito. Agora, Jesus um se multiplicou, é vários. Então, várias pessoas regeneradas pela palavra, ou criadas pela palavra, se tornou a maior autoridade da terra. O governo que esteja Jesus agora está sobre ele. E é por causa desse governo, desse poder, que os males não têm permissão legais de o atacar. Mal físico, doenças, mal espiritual, emocional, mal financeiro, não pode. Não pode, não, porque não tem jeito, porque o céu designou anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Então, para você entender com mais clareza, com bastante clareza, veja só. Vou colocar 3. O Pai, Jesus. A igreja só é porque Jesus o ligou, porque o governo está sobre Jesus. Agora, Jesus transferiu esse poder à igreja. Então, a igreja, que tem o poder dos céus, que é o próprio Deus aqui no nosso mundo, o reino dos céus chegou até aqui. Então, o poder do reino dos céus é superior aos poderes que matam, que destroem. E por causa disso, eles não podem fazer dano algum. Veja, quando Jesus esteve em seu ministério físico, ele libertou umas pessoas de espírito imundo, e as pessoas falavam: ele faz isso pelo próprio Espírito de Deus errou. Aí Jesus disse: vocês não compreendem, vocês não entenderam. Você acha que Satanás se rebela contra si mesmo? Porque Satanás não é bom, ele também sabe que o reino dividido não subsiste. Aí concluiu, Jesus disse: olha, se eu expulso Satanás, que era o poder operante, o maior poder, isso significa dizer que o reino de Deus chegou até aqui. Ou seja, o poder do reino de Deus estava atuando aqui. Então o reino de Deus chegou. Então esse poder superior, não tem poderes menores que possam enfrentar o poder do reino do céu. Agora, como eu falei no começo desse vídeo, uma pessoa, para entender a respeito do reino de Deus, ela só entenderá se ela se interessar, se ela ocupar tempo, e a salvação estará aí. Entende? Então, para você entender a dimensão, a importância, a grandiosidade de tudo isso para resultar em salvação, você tem que ocupar tempo. E quando você entender e se firmar, você entenderá que independe qual seja as previsões ou provisões de desastre,
de governo de anticristo, de governo que quer seja. Quando você está em Cristo, aonde você está em Cristo, o governo é seu. O mal não pode exercer. Tanto é que a Bíblia fala que quando vier o anticristo vai vir, e está para vir. Não porque ele é poderoso, porque é um direito legal deles, pela quantidade de pessoas que deliberadamente o servem. Entende? Então, se Jesus se materializou, Jesus, que foi a materialidade do bem, da vida, da verdade, deu direitos legais para que o diabo humanizasse o dele, a perfeição dele, a perfeição da mentira, a perfeição da desonestidade, a perfeição, a materialidade do engano, da maldade. Só que a Bíblia afirma que esse governo não acontecerá enquanto o governo de Cristo estará. Porque o governo de Cristo, a igreja, é o que detém. Creio que você está entendendo. Por isso você verá que quando esse que é o ponto mais culminante, nunca a terra viu e nunca verá tanta dor, tanto desprezo pela vida, tanta maldade, tanta perversidade, durante esse período, tido na Bíblia como a grande tribulação. Só que esse período não inclui os que estão no governo de Cristo, porque os que estão no governo de Cristo, o outro governo nunca, jamais exercerá poder. Por quê? Porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes, de todas as potestades, de todos os governantes e dominadores deste mundo e de qualquer que seja o mundo. Então, isto que aqueles que for contemporâneo a grande tribulação, que é o ponto mais alto do poder negativo aqui nesse mundo. Então, o poder de Deus, que é maior, que já tem um plano perfeito, já ministrei, já preguei, não vou mais pregar aqui, nesse vídeo, nesse momento, a respeito do plano do resgate da igreja, que Deus levou para um lugar seguro, por 42 semanas, que é o mesmo de 3 anos e meio. E o diabo, o anticristo, enviou povos, soldados como água. A terra engoliu as águas, que são soldados. E ele, furioso, não conseguiu alcançar a igreja chegou, a Bíblia descreve, num deserto, e o deserto se transformou em manancial. Os animais do campo tiveram que perder imediatamente a sua natureza carnívora, porque ali a igreja, ao chegar no governo, desfaz algo do diabo. Antes do Éden, os animais não eram carnívoros. Os animais se tornaram carnívoros, perversos, por causa do pecado do homem na terra. Então, a igreja chegou no deserto e desmanchou as obras do diabo. Então, estou apontando lá, no encontro dos maiores poderes, o maior poder oponente ao de Deus, mas o poder oponente de Deus sempre estará abaixo, porque o nome de Jesus está acima de todo nome que se nomeia. Todo o poder foi brindado nos céus e na terra. O inimigo, o anticristo, deu o nome que tiver, então não interessa saber quem é ele, eu só creio e ensino, independente de quem seja, já vai nascer para ser um fracassado, porque a igreja é soberana. Mesmo a igreja não estando no sistema, que é a igreja que retém. E igreja não é apenas grupo de pessoas dentro de um templo, é grupo de pessoas sim, mas entendendo o plano de governo de Deus e aceitando e exercendo e tendo dentro de si o selo da vida, o selo do Deus Altíssimo, porque o reino de Deus já começou, já está agora em ação. Então eu estou apontando lá para você entender que agora você está sendo convidado, porque Deus lhe elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível, para ser filho de adoção agora. Então no momento que você entender agora e entrar, não importa qual seja o nome do mal, qual seja o pesado do poder, está abaixo de você, não pode te fazer dano algum. Aí a nossa irmã lá que está com medo de passar fome, perdia por completo. Olha Jesus no deserto, depois se multiplicando. Olha Jesus no deserto, os anjos servindo. Olha Elias chegou na casa de uma viúva, e aquela viúva iria perecer com sua família,
Então o azeite da botija nunca acabou. Tudo isto foi feito com os sinais da manifestação do poder do reino do céu. Poder esse que Jesus, ao expulsar demônios, disse, então se eu expulso demônios, significa que o poder do reino do céu, porque é o único que pode fazer isso, está em operação aqui no meio de vocês. Então, ao tomar posse, ao entender. Eu já quero pedir que você, que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Depois de se inscrever, clique naquele sininho. E depois de clicar no sininho, clique no todo, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber. Compartilhe também os nossos vídeos e não se esqueça de deixar seu comentário. E eu agradeço a cada um de vocês que tem deixado seu comentário, que já são inscritos em nosso canal. Você que está conosco desde o começo do canal, muito obrigado. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo ao nosso canal.